Então, queridos, não se esqueça, em regra, um documento nasce com natureza administrativa. E com o passar do tempo, ele pode chegar a ter valor histórico. Isso segundo a Marilena Paz. E também isso é o que vai ser cobrado na sua prova, vai ser cobrado no seu concurso. Beleza? Olha só que interessante. Segundo a Lei 8.159/91, é dever do poder público a gestão documental e a proteção especial a documentos de arquivos, como instrumento de apoio à administração, de apoio à cultura, de apoio ao desenvolvimento científico e como elemento de prova e informação. Fecha aqui, ó. O poder público, segundo a Lei 8.159/91, é um dever dele a gestão e a proteção a documentos de arquivo. Claro que quando a gente fala disso, a gente está puxando um pouco mais para o serviço público, para a administração pública, ou uma empresa privada que preste algum serviço público. Daqui a pouco você vai entender isso. Outra coisa muito importante, a Lei 8.159/91 é a lei que trata da política de arquivos. Essa lei é uma lei importante, porque é uma lei que traz uma série de conceitos. Então, eu vou fazer concurso, é interessante que eu vá lá e baixe essa lei lá no site da Presidência da República. Então, de vez em quando, eu vou fazer a citação dessa lei. Beleza? Bom, dentro desse contexto, o que a gente tem aqui? Ó? Ciclo vital dos documentos. Fecha aí. Teoria das 3 idades. Os documentos públicos são identificados como correntes, intermediários e permanentes. Logo, no ciclo vital dos documentos, os arquivos passam por 3 estágios distintos de arquivamento, de acordo com o uso que faz dos documentos. Então, o documento vai passar pelo ciclo vital. Ciclo vital. Fecha aqui em mim. Antes de falar do ciclo vital, eu vou dar um lookzinho para você, que é uma ideia para você. Tudo bem? Eu vou pedir para o meu câmera aproximar aqui a minha lousa, e ele vai aumentar um pouquinho de tamanho, porque é pequenininho para escrever aqui. Então, eu vou dar uma explicação rápida para você o que é esse ciclo vital. Depois que a gente pegar os conceitos, vai ficar mais fácil. Muito bom, meu filho. Estou gostando de ver. Então, olha só. Nós temos o arquivo, chamado arquivo corrente. Nós temos o arquivo chamado arquivo intermediário. E nós temos o arquivo chamado arquivo permanente. Um dos sinônimos, arquivo de primeira idade, arquivo de segunda idade, arquivo de terceira idade. Tudo bem? Segunda coisa importante para a gente aqui, ó. O arquivo corrente, ele tem valor que a gente chama de valor primário. Valor primário é um valor administrativo. Valor primário, valor administrativo. O arquivo intermediário também possui um valor, vou colocar aqui só um número, valor primário, valor administrativo. Tudo bem? Já o arquivo permanente, ele tem um valor, eu vou escrever aqui do lado, que a gente chama de valor secundário. Esse valor secundário, abreviadinho, é o que a gente chama de valor histórico. Valor histórico. Tudo bem? Então, arquivo corrente, arquivo intermediário e arquivo permanente. É uma explicaçãozinha rápida. Eu vou colocar aqui uma pessoa. Tudo bem? Um cara bem magrinho, que nem eu. Estou aqui. O que significa dizer? Aliás, não, minto. Eu vou ficar aqui em cima.
O documento de arquivo corrente, ele é muito consultado. O documento de arquivo corrente, ele é consultado com muita frequência. Por isso, ele precisa estar mais próximo de mim. Por quê? Porque ele é consultado com muita frequência. Ó. Muita frequência. Frequência abreviado. Ele é com muita frequência acessado. Se ele é acessado com muita frequência, tem que ficar pertinho de mim. O arquivo intermediário, ele está um pouquinho mais distante de mim. Por que ele está mais distante de mim, professor? Porque ele é acessado com pouca frequência. Ou seja, se você não acessa tanto esse documento, não há a necessidade dele ficar tão pertinho de você. Significa dizer que ele pode ficar mais distante. E o arquivo permanente, praticamente, nunca é acessado. Vamos colocar assim, ó, quase nunca é acessado. Então, ele pode ficar mais distante, ó. Veja que ele está bem distante de mim, tá vendo? Ó? Então, esse aqui, ó, acessado com muita frequência, tem um valor primário, tem um valor administrativo. Esse é acessado com pouca frequência, valor intermediário, né? Aliás, valor administrativo, mas é um documento que a gente chama de arquivo intermediário. Mas ele também tem valor primário. O que é valor primário? Valor administrativo. E esse aqui está distante de mim, porque quase nunca ele é, de fato, acessado. Se ele quase nunca é acessado, ele é um arquivo permanente de terceira idade. Ele tem valor secundário, que a gente chama de valor histórico. Valor histórico. Beleza? Dentro desse contexto, o que a gente tem basicamente aqui? Ó? A gente tem aqui o seguinte. Olha só. O documento, geralmente, ele nasce corrente. O documento, ele nasce corrente. Ele nasce administrativo. Da fase administrativa, ele tem 3 possibilidades. Da fase administrativa. Esse documento nasceu administrativa. Primeira coisa, ele pode ser eliminado. Segunda coisa, ele pode ser transferido. Ele pode ser transferido. Terceira coisa, ele pode ser recolhido. Ele pode ser recolhido. Beleza? Então, um documento administrativo. Ele é acessado com muita frequência. Ele é um arquivo corrente. Ele é um arquivo de primeira idade. Ele tem um valor primário, que é um valor administrativo. Ele vai ficar a vida inteira aqui? Não. Ou seja, daqui ele pode ser eliminado. Ele pode ser transferido para a fase intermediária, ou ele pode ser recolhido para a guarda permanente. Professor, quando um documento chega na fase intermediária, você tem 2 possibilidades, tudo bem? Ou esse documento ele vai ser eliminado, ou ele vai chegar a ser permanente. Se ele chegou a ser permanente, significa dizer que ele foi recolhido. Se esse documento foi recolhido para a guarda permanente, significa dizer que ele não pode mais ser eliminado. Ele não pode mais ser eliminado. Nossa, professor, gostei do seu esquema, mas podia estar mais organizado. Concordo com você plenamente. Só que minha lousa é pequena, né, meu filho? Então, recapitulando. Arquivo corrente, né? Pode fechar em mim. Arquivo de primeira idade. Valor primário, valor administrativo. Tá bom aí? Esse documento está próximo a mim, porque ele vai ser acessado com muita frequência. Ele pode chegar a ser intermediário. O que é um intermediário? É aquele acessado com pouca frequência. Ele é um documento de segunda idade. Então, o arquivo corrente pode ser eliminado, pode ser transferido para a fase intermediária, ou ele pode ser recolhido para a fase permanente. Se ele foi recolhido para a fase permanente, ele não pode ser eliminado. Ele é inalienável. Ele é imprescritível. Beleza? Agora, quando um documento chega na fase intermediária, significa dizer que ele foi transferido para cá.
Chegou lá, ele pode ser eliminado ou ele pode ser recolhido. Se o documento da fase intermediária for para a fase permanente e esse documento, de fato, ele for recolhido, ele é inalienável, ele é imprescritível. Significa dizer que ele não pode ser destruído. Queridos, de cara, a gente aprendeu aqui nessa introdução um monte de coisa. Por exemplo, o que é transferência? É a passagem da fase corrente para a fase intermediária. O que é recolhimento? É a passagem da fase corrente para a fase intermediária ou a passagem da fase intermediária para a fase permanente. Tudo bem? Recapitulando, desculpe. Voltando. O que é recolhimento? É um documento quando passa da fase corrente direto para a permanente ou da fase intermediária para a permanente. Fui claro agora? Só existe transferência da fase corrente para a fase intermediária. Mas da fase corrente ou da fase intermediária para a fase permanente é recolhimento. E se o documento for recolhido, significa dizer que ele é imprescritível, inalienável. Detalhe bastante interessante. Quem vai definir o tempo que cada documento fica na fase corrente e a sua destinação final? A avaliação documental. Quem é que vai definir se ele vai ficar na fase intermediária, se vai ser eliminado ou se vai ser recolhido? A avaliação documental. E essa avaliação documental vai dar origem a uma tabela. E essa tabela vai se chamar tabela de temporalidade, que a gente também vai estudar. Então isso aqui é apenas uma introdução. Beleza? Fecha na tela aí, ó. Acompanhe comigo aí, ó. Valor dos documentos. Valor primário, valor administrativo. Os documentos que servem de apoio às atividades da instituição. Todo documento nasce com esse valor e depois perde. É um valor temporário. Valor histórico. Documentos que preservam a memória e a história da instituição. Nem todo documento apresentará esse valor. Não quer dizer necessariamente que todo documento chega na fase permanente. Mas é um valor definitivo. Tudo bem? Volta aqui em mim mais uma vez. Presta atenção. O documento na fase corrente ou na fase intermediária, os dois têm valor administrativo. O documento na fase permanente, ele tem valor histórico. Todo documento nasce administrativo, podendo chegar a ser histórico. Mas se ele chegar a ser histórico, significa dizer que ele não pode mais ser destruído. Ele é inalienável, ele é imprescritível. Guarda essa informação. Beleza? Volta lá mais uma vez lá. Acompanhe comigo na tela aí, ó. Olha que coisa interessante. Arquivo corrente, dinâmico, administrativo, primeira idade, é constituído de documentos em curso ou consultados frequentemente, conservados em escritórios ou nas repartições que os receberam ou produziram, e ou em dependências próximas de fácil acesso. Por que tem que ser de fácil acesso? Porque ele é consultado frequentemente. Segundo a Lei 8.159/91, consideram-se documentos correntes aqueles em curso ou que, mesmo sem movimentação, constituam objeto de consulta frequente. Se ele tem consulta frequente, significa dizer que sempre está sendo acessado. Fecha aqui em mim. No nosso esqueminha, o arquivo corrente está aqui, ó, pertinho de mim. Por que ele está pertinho de mim? Porque ele é consultado frequentemente. Ele tem um valor primário. Ele tem um valor administrativo. Vai ficar aqui a vida inteira? Não. Pode ser eliminado, transferido ou recolhido. Quem vai ter que determinar isso? A avaliação documental. E a avaliação documental vai dar origem a uma tabela, chamada tabela de temporalidade. Guarda essa informação. Voltando para o slide mais uma vez. Olha que coisa interessante. O arquivo corrente, olha os sinônimos, também pode ser chamado de ativo, dinâmico,
administrativo, ou como a gente viu, primeira idade. Tem que ficar próximo a mim. Tem que ficar próximo a mim por quê? Porque ele vai ser acessado com muita frequência. Se ele vai ser acessado com muita frequência, tem que ficar próximo a mim que produzir esse documento. Ainda sobre o arquivo corrente, o que a gente tem? Ó, arquivo corrente, ativo, dinâmico, administrativo ou primeira idade. É o período durante o qual os documentos ativos são indispensáveis e essenciais à manutenção das atividades cotidianas de uma administração. É indispensável e essencial. Ele é muito acessado pela administração. Exemplo, circulares, boletins diários, informativos e etc. Logo, são muito usados pela administração. Tudo bem? Fecha aqui em mim. Professor, por que no desenho aí, no slide, você colocou esse documento verdinho? Esse documento verdinho se chama CRLV, Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo. Nós estamos em 2014. Significa dizer que o IPVA de 2014, o seguro obrigatório tem que estar pago, o carro não pode ter multa, né? E tem que pagar o licenciamento. Você pagou isso tudo? Aí você recebe o verdinho. E todas as vezes que você for parado numa blitz, vão consultar esse verdinho. Significa dizer que esse verdinho tem que estar próximo a você, ó. Tem que estar próximo a você. Geralmente, ele está no seu bolso, dentro da carteira. Então, eu só fiz essa correlação com o CRLV só para ficar fácil da gente lembrar que o arquivo corrente é um documento que tem que ser acessado com muita frequência. Lembrando, mais uma vez, ele tem um valor administrativo e se tem que ser acessado com muita frequência, vai ficar próximo à pessoa que produziu ou à pessoa que vai consultar aquele documento. Beleza? Acompanhe comigo na tela aí, ó. Vamos ver mais um pedacinho, ó. Olha que coisa interessante. Arquivo intermediário, semi-ativo, segunda idade. Veja que o arquivo corrente é o arquivo ativo. O arquivo intermediário é o semi-ativo. O arquivo corrente é de primeira idade. O arquivo intermediário é de segunda idade. Veja esse detalhe. São constituídos de documentos que deixaram de ser frequentemente consultados, mas cujos órgãos que os receberam e os produziram podem ainda solicitá-los para tratar de assuntos idênticos ou retomar um problema novamente focalizado. Ou seja, ele não é tão frequentemente consultado, mas ele de vez em quando é consultado. Não há a necessidade de serem conservados próximos aos escritórios. Por quê? Porque ele não é consultado com muita frequência. Ele é consultado com uma pequena frequência. O que significa dizer? A permanência dos documentos nesses arquivos é transitória. Não vai ficar lá a vida inteira. Tanto que eu já falei para você que de lá ele pode ser eliminado ou ele pode ser recolhido. Por isso também ele é chamado de limbo ou purgatório, pela Marilena Paz. Não fica lá a vida inteira. Exemplo, regulamentos, estatutos, logo, apresentam pequena frequência de uso pela administração. Se é pequena frequência de uso pela administração, não precisa a todo momento, né, você ter ele próximo. Ou seja, o arquivo intermediário, semi-ativo ou de segunda idade, não tem que ficar tão próximo a mim, porque ele não é consultado com tanta frequência. Ele é consultado com pouca frequência. Lembrando que ele não vai ficar lá a vida inteira. Ou ele vai ser eliminado, ou ele vai ser recolhido. Quem vai determinar isso? Avaliação documental. E essa avaliação documental vai dar origem a uma tabela, chamada tabela de temporalidade. Ela que vai determinar isso. Então, a tabela de temporalidade, que a gente também vai estudar, ela é resultado de quê? Da avaliação documental. Por que a Marilena chama de limbo ou purgatório? Porque fica lá só um tempo.
não fica a vida inteira. Quando ele chega na fase permanente, é que ele não pode mais ser eliminado. Aí ele fica a vida inteira, mas na fase intermediária não. Por isso que ela chama de purgatório ou limbo. Beleza? Voltando para cá. Dentro desse contexto, acompanhe comigo que coisa interessante. Segundo a lei 8.159/91, consideram-se documentos intermediários aqueles que, não sendo de uso corrente dos órgãos produtores, ou seja, não é arquivo corrente, por razões de interesse administrativo, ele ainda tem valor administrativo, aguardam a sua eliminação ou o recolhimento. Ele pode ser eliminado ou ele pode ser recolhido. Se ele for recolhido para a guarda permanente. Significa dizer que ele vira agora arquivo permanente. Então, recapitulando, se o arquivo chegou na fase intermediária, daqui para lá, ele foi transferido. Se chegou aqui, ele é um arquivo de segunda idade. Também tem valor administrativo. Vai ficar a vida inteira ali? Não. Então, dali ele pode ser eliminado ou ele pode ser recolhido. Recolhido à guarda permanente. Significa dizer que ele pode chegar a ser um arquivo de terceira idade. Se ele chegar a ser, futuro, um arquivo de terceira idade, significa dizer que ele vai ter um valor secundário. Ele vai ter um valor histórico. E se ele chegar lá, ele não vai ser eliminado, ele quase nunca é acessado. Então, não precisa ficar tão próximo a quem produziu. Quem é que tem que ficar próximo? O arquivo corrente, porque ele vai ser acessado e vai ser acessado com muita frequência. Beleza? Voltando lá, acompanhe comigo na tela. Veja que coisa interessante. Arquivo permanente. Arquivo histórico. Terceira idade. Ah, professor, então se ele é um arquivo permanente, pode ficar guardado e jogado de qualquer jeito, né? Negativo. Eu coloquei essa figura aqui justamente para chamar a sua atenção. Não é o fato do arquivo ser permanente que ele fica jogado, que ele fica largado, ou que ele fica jogado em qualquer canto. Isso não é verdade. Eu coloquei só para chamar a sua atenção. Então, arquivo permanente, arquivo histórico, arquivo de terceira idade, ele é constituído de documentos que perderam todo o valor de natureza administrativa. Ele não tem mais valor administrativo. Ele se conserva por seu valor histórico ou documental, que constitui meios de conhecer o passado e sua evolução. Tudo bem? Ou seja, fecha aqui em mim, ele perdeu o valor administrativo. Ele agora tem um valor histórico. Ele é um documento de terceira idade. Ele tem um valor secundário. Valor secundário, valor histórico. O que não quer dizer que ele vai ser acondicionado de qualquer jeito. O que não quer dizer que ele vai ficar jogado lá no porão, no subsolo da empresa. Não quer dizer isso. Ele vai ficar no local adequado, com a temperatura adequada, com a umidade no nível adequado, tudo certinho. Ele vai ser conservado do mesmo jeito. Só que não precisa conservar tão perto, porque ele quase nunca é consultado, porque ele perdeu o valor administrativo, ele passa a ter valor histórico. Eu vou dar um exemplo para você. Eu terminei a 8ª série em 1983. Putz, faz tempo pra caramba, hein? 1983, 8ª série. Hoje chama 9º ano do ensino fundamental. Eu estudei no Centro 4 do Guará 1, aqui em Brasília, lá no Guará. Tudo bem? Beleza. Quando eu terminei o ensino fundamental, foi retirado lá, né, um histórico escolar e um certificado de conclusão. Beleza. Deixa eu te contar uma coisa. Se eu voltar na escola hoje e pedir uma segunda via do meu histórico escolar, a escola tem. Você sabe por que ela tem? Porque o meu histórico escolar está no arquivo permanente dela. Ele é imprescritível, ele é inalienável. Significa dizer que a escola tem a obrigação de me dar uma segunda via do meu histórico escolar. Entendeu o raciocínio? Beleza? Existem documentos que chegam a ter valor histórico. Se eles têm valor histórico, eles são inalienáveis, imprescritíveis. Então, o meu histórico está lá. O que ela vai fazer? Ela vai me dar uma cópia daquele histórico com o confere com o original, que é um documento, um carimbo. E esse documento, para mim, serve como um documento para realizar alguma atividade. Tomar posse num concurso de ensino fundamental e assim sucessivamente.
Então, o meu documento tem que estar lá. Se o meu documento não estiver lá, alguma coisa está errada. Alguém vai ter que responder, até judicialmente. Beleza? Volta para cá. Acompanhe comigo na tela mais uma vez aí. Ó. Olha só que coisa interessante. Arquivo histórico, terceira idade, tudo bem? É um valor, né, que conserva o valor histórico, porque ele perdeu a natureza administrativa. Dentro desse contexto, segundo a Lei 8.159/91, consideram-se permanentes os conjuntos de documentos de valor histórico, probatório e informativo, que devem ser definitivamente preservados. Devem ser definitivamente preservados. O que significa dizer? O documento com valor histórico, ele é inalienável, ele é imprescritível. Eu não posso vender, esse documento não prescreve. Professor, fecha aqui. O que significa dizer que esse documento não prescreve? Significa dizer que depois que ele chegou na fase histórica, ele não pode ser eliminado. Significa dizer que depois que ele chegou a ser um documento com valor histórico, esse documento tem que estar guardado permanentemente. Porque passa 31 anos, como é o meu caso, lá do ensino fundamental, mas se eu quiser, eu ainda tenho o direito lá de pedir um histórico escolar lá. Eu ainda tenho esse direito. Entendeu o raciocínio? Porque esse documento é um documento de valor permanente, é um arquivo permanente. Recapitulando mais uma vez. O arquivo pode ser corrente, intermediário, permanente. Ativo, primeira idade. Dinâmico. Semiativo, segunda idade. Terceira idade, inativo. É consultado frequentemente. É consultado com pouca frequência. Quase nunca é consultado. Se ele é consultado frequentemente, tem que ficar mais próximo de mim, porque ele tem um valor primário, ele tem um valor administrativo. Se é um documento de valor intermediário, ele vai ser consultado poucas vezes, com pouca frequência. Significa dizer que ele é um documento de segunda idade. Se ele quase nunca é consultado e tem um valor histórico, ele é um arquivo permanente, que é um documento de terceira idade. Me antecipando a uma coisa que eu não fiz ainda, daqui para cá, a gente chama de transferência. Lembrando que aqui ele pode ser eliminado. Quem vai determinar isso? Avaliação documental, que vai dar origem a uma tabela de temporalidade. Então ele está na fase corrente. Ele pode ser eliminado, ele pode ser transferido para a fase intermediária ou pode ser recolhido para a guarda permanente. Se ele for recolhido para a guarda permanente, ele não pode ser vendido. Ele não prescreve. Tem que ficar lá a vida inteira. Não pode ser queimado também. Não pode ser incinerado. Não pode ser destruído, não pode jogar fora. Tudo bem? O outro lado da história. Se ele foi transferido da fase corrente para a fase intermediária, na fase intermediária tem duas possibilidades. Ou ele vai ser eliminado, ou ele vai ser recolhido. Quem vai determinar isso? Avaliação documental. Avaliação documental vai dar origem a uma tabela, chamada tabela de temporalidade. Lembrando mais uma vez, o arquivo, quando é permanente, inalienável, imprescritível. O que é isso que a gente está estudando? Ciclo vital dos documentos. Beleza? Tranquilo? Daqui a pouquinho a gente continua.